isso soa muito mal. Sinceramente, você com essa sua proposta, você me jogou um balde de água fria aqui. Eu tava bem animado, sabia? Empreendimento, ensino inglês e futebol ao mesmo tempo. Pessoal, bora lá para mais um pitch em que eu vou trazer para vocês a visão de um advogado que ajuda essas empresas a captarem investimento e também como de um gestor que atua há anos ajudando investidores a realizarem esses investimentos e também alguém que está super envolvido no ambiente de inovação, startups, incubadoras, aceleradoras de negócio. Então o que eu vou fazer aqui para vocês é nesse pitch destrinchar tudo o que está acontecendo para que vocês não só tenham entretenimento, mas para que vocês entendam também cada situação, como os investidores pensam, enfim, como as decisões são tomadas. Então, bora lá para esse pitch. Ele veio lá do Chile e criou uma escola de futebol diferenciada. Ensina inglês enquanto os alunos aprendem um esporte bem brasileiro. A única regra aqui é marcar gol. Hello Sharks, welcome to Higher Bridge Methodology, a metodologia que ensina inglês e futebol ao mesmo tempo. Poucas pessoas nunca se imaginaram como jogadoras ou jogadores de futebol. Pouquíssimos pais, aliás, acredito que nenhum, não acha o ensino de um segundo idioma importante. Pensando nisso, a Higher Bridge, que significa a ponte mais alta, unificou o ensino do futebol desde o mais básico até o mais avançado e pegou todo o conteúdo do inglês e unificou em um só produto. Nós hoje trabalhamos em dois segmentos, um como metodologia de ensino, onde a gente está dentro de grandes redes de escolas, de colégios particulares, e a gente envia o professor com a metodologia lá, e o segundo com franquias e modelos que vocês já conhecem. Nossa proposta hoje é de R$1,5 milhão por 10% da empresa. Sharks, vocês não estão aqui à toa, eu também não estou à toa. A gente quer deixar um legado, e não existe melhor legado para a humanidade que o esporte e a educação. Eu quero jogar esse campeonato com vocês. Eu quero fazer gols com vocês. Eu quero fazer coisas além dos negócios com vocês. E eu quero que vocês joguem comigo. Let's play. Pô, legal pra caramba esse pitch. E vou começar falando uma coisa que eu praticamente sempre vou falar aqui quando eu vejo esse pitch Shark Tank. Quando você for fazer um pitch em uma banca de investimento, num evento, numa competição, saiba que diferentemente do tempo que você tem aqui dentro de uma filmagem do Shark Tank, que é mais ou menos 1 hora, você não vai ter esse tempo para explicar para os investidores tudo o que envolve o seu negócio. Então você de cara já tem que trazer as informações mais importantes, que são algumas coisas que eu senti falta aqui. Por exemplo, dados relevantes do negócio. Quanto que fatura o negócio? Para ele estar pedindo R$1,5 milhão. Quantos alunos tem? Quanto tempo tem essa empresa? Para saber a taxa de crescimento. Enfim, essas informações, quando você não está num ambiente como esse que você tem tempo, tem que ser trazidas antes. Quando a gente vai ver um vídeo como o do Shark Tank, seja daqui, dos Estados Unidos, onde for, não tem problema fazer isso. Eles precisam chamar atenção e depois eles vão ter um bom tempo ali para responder esse tipo de pergunta. E provavelmente os Sharks vão acabar perguntando depois. Mas fica a dica para você que quando não for no ambiente que você tem tempo, que você traga antes essas informações aí. Eleazar, seja muito bem-vindo à 8ª temporada do Shark Tank Brasil. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida. Claro. Eu coloco meu filho para estudar inglês e ele vai levar o futebol junto ou ele vai botar ele para jogar futebol e ele vai ter que, no final, ainda ter uma aula de inglês? 50 minutos Esse também é a minha dúvida, sendo bem sincero. de sala de aula, 10 minutos de intervalo, 1 hora de campo, de treinamento. Mas o que ele está entrando? Ele está entrando numa escola de inglês ou numa escola de futebol? Depende do interesse do cliente. Essa é uma coisa nova, misturada. Então, enquanto eles estão na sala, eles estão numa escola de inglês? Não, eles estão numa escola de futebol em inglês. Mas eles estão aprendendo todo o conteúdo que uma escola de inglês convencional ensina. E quando eles estão no campo, eles estão treinando somente futebol? Não, porque a quadra e a sala, elas estão em conjunto. O mesmo conteúdo que foi visto na sala de aula, de maneira pedagógica, e por isso a teoria do esporte Toda a entra ali, comunicação seguirá no campo de ela vai no futebol. campo também. Então, a mesma linguagem que o professor usou na quadra, na sala, com a parte teórica, ele utiliza no campo, na quadra, com a parte prática. Você leva os seus... Será que dá para fazer isso com outros esportes? Eu sou do tênis. Será que dá para aprender inglês jogando tênis numa escola? E quem é do vôlei, que é bem forte aqui no Brasil, será que dá também? Interessante isso. materiais para as escolas tradicionais ou são escolas de futebol? Não, a gente aplica dentro das aulas extracurriculares dentro dos colégios. E aí a gente tem 2 modelos. Um na qual a gente envia junto o professor, então a gente treina o professor e envia, e o outro a gente treina o professor da escola, porque tem escolas bilíngues também.
Então ele já tem o professor que fala inglês. A gente aproveita ele da Quantos metodologia. clientes você tem em escolas e quantas escolas você tem? Tá, eu gostaria de falar Aí, ó. Impossível passar por um pitch e saber se vai investir na empresa sem ter noção de cliente e faturamento. Uma hora ou outra ia perguntar mesmo. um pré-pandemia e um pós-pandemia. Tá bom. Então nós chegamos a ter 18 unidades. Nós temos uma própria, que inclusive a gente colocou a estrutura ali, porque ali é nosso laboratório. Isso entra dentro do negócio, porque a gente não pode ter uma franquia, uma metodologia onde a gente não possa experimentar antes de exportar. Aquela lá? É isso, aquela, ela alugada. Qual É. o tamanho? Ela tem uns 15 mil metros quadrados. Tem Onde quantos, ela fica? Quantos São campos? Bernardo, tem 6 campos ali? 6 campos. É o E que quantos vocês estão alunos? vendo. Hoje a gente tem lá 450 alunos nessa unidade. Em questão de faturamento, a gente no primeiro ano pós-pandemia que abriu, bateu o mesmo faturamento que o último ano de pandemia no momento de Que foi fechamento. R$900 mil por ano. Aí, pessoal, é impossível não saber de números. Então, tragam antes. Essa é a minha dica para vocês. Em média, quanto tempo um aluno entra e fica com você? É uma média de 1 ano e meio. Essa é a nossa média anual, tá? Porque as crianças vão mudando. E ele, quando ele compra, ele compra anual? É, são contratos anuais que a gente faz. A gente Então ele abandona no meio do segundo ano? Se é 1 ano e meio a média, ele abandona? A criança, ela tem uma rotatividade nessa faixa que a gente falava que é a nossa mais forte, de 9 a 12 anos, de curiosidade. Então nós temos, às vezes, quando a gente fala de recorrência, é uma recorrência que a gente chama de renovação anual, tipo, acabou meu contrato, já renova, só que também tem a recorrência que é um pouco posterior. Tipo, ele foi, fez outro esporte, tentou alguma coisa e voltou. Volta. Só que a gente não contabiliza isso como Eles recorrência. competem? Tem torneio? Temos torneios Competição? nacionais e internacionais. E o que você vai fazer com esse 1,5 milhão e quanto vai faturar depois que tiver feito o investimento? Tá. Essa é uma das partes mais importantes. O que você vai fazer com o dinheiro e onde você quer chegar. Quando vocês forem pedir investimento, se vocês não tiverem noção, eu vou falar para vocês assim de uma maneira bem simples como que vocês definem isso, que é como o investidor no final das contas, principalmente em se tratando de empresas, vamos colocar aí até 5 anos de idade, é o que o investidor quer saber. Como que você faz isso? Como que você pede um dinheiro para o investidor? Dá para você fazer isso de uma maneira bem simples. Você calcula mais ou menos 1 ano e meio a 2 de previsão de gasto da empresa para que você possa fazer ela crescer, levando ela do ponto A para o ponto B. Ou seja, você tem um projeto com aquela empresa que você vai executar em 1 ano e meio a 2, mais ou menos, pelo menos a parte inicial desse projeto, que você precisa daquele dinheiro do investidor. Então você tem que mostrar isso para ele. Bom, se o meu projeto, por exemplo, é duplicar o número do meu faturamento, o que eu vou ter que precisar para isso? Eu vou ter que gastar com marketing, eu vou ter que gastar com equipe, eu vou ter que gastar com desenvolvimento de finalizar o desenvolvimento de um produto, enfim. Então você pega esses gastos que você vai ter, calcula mais ou menos 1 ano e meio a 2, dando não tão certo, ou seja, você só está meio que queimando caixa ali, uma das piores hipóteses mesmo, e é esse o dinheiro que geralmente você faz o planejamento que você precisa pedir para aquele investidor. Dá para a gente simplificar dessa forma, tá? Dá para a gente simplificar esse planejamento dessa forma, e os investidores, quando vão analisar, vão entender se realmente faz sentido ou não, tá? Então, se você tiver em dúvida, essa é uma maneira de você fazer isso. Agora vamos ver o que ele vai falar em relação a como que ele vai utilizar o dinheiro. Esse 1 milhão e meio E nós você veio temos com um valuation de 15 milhões. Sim. Nós temos ele dividido em 4 partes, tá? 10% é para o aperfeiçoamento da franquia. Eu preciso que vocês, com o know-how de vocês, elevem o que a gente fez até aqui, o que eu fiz até aqui sozinho, e por isso eu estou aqui com vocês. A gente tem 30% de recursos humanos, porque eu sei que a especialização dos recursos humanos ela faz uma diferença dentro de uma empresa. Nós temos 30% desse valor em ações de marketing e são 30% que eu tenho de vendas de cota para o cash out que eu gostaria de ter por este negócio. Você tem dívida? Cota cash out, pessoal, é dinheiro para o bolso, não é dinheiro para a empresa. É complicado em determinadas situações, a gente não tem um contexto muito grande aqui, mas em determinadas situações os investidores não gostam desse tipo de visão. Vamos ver o que ele vai ver aqui. Por que eles não gostam? Porque eles querem que todo o dinheiro vá para a empresa, para que eles possam fazer, para que os empreendedores possam fazer a empresa crescer o máximo possível, e aí então os investidores terem o máximo de retorno possível. Então ele está pedindo aqui uma quantia considerável para ir para o bolso dele. Talvez algum investidor não vá gostar disso aí. Não. É porque essa coisa do Cash out. do cash out, na verdade, é uma secundária, né, que a gente fala no mercado,
para você botar no bolso de um negócio que está em desenvolvimento, isso soa muito mal. Sinceramente, você com essa sua proposta, você me jogou um balde de água fria aqui. Eu tava bem animado, sabia? Enfim. É o que eu falei pra vocês. Cada caso é um caso. Não dá pra gente falar que o cash out é bom, é ruim, ou seja, querer colocar dinheiro no bolso é bom ou é ruim. Até porque você pode querer vender parte da sua empresa também. Mas quando a gente está falando de investimento, principalmente nesse tipo de investimento aqui do Shark Tank, ou se você tem uma startup, numa rodada de investimento de startup, vamos colocar até num espectro de uns 5 anos de tamanho de empresa, a lógica de você estar captando investimento é que todo o dinheiro que entre na empresa seja utilizado pela empresa e não pelos sócios, ou seja, não vai dinheiro para o bolso do sócio. Então, quando você vê, tal empresa captou R$1 milhão, provavelmente nada daquilo ali foi para o bolso deles, foi para a empresa. E aí esse dinheiro entra na empresa, aqueles empreendedores utilizam para crescer o máximo possível aquela empresa, e aí sim começar a dar retorno sobre o investimento para aquele investidor, que ou vai tirar dividendo da empresa, ou vai comprar a participação dela, investir com ela valendo X milhões, e vai, depois de utilizar todo o dinheiro, estar num ponto B aqui, valendo 3x, 10x, 20x. Então essa é a grande intenção do investimento, principalmente no começo da vida da empresa. E é isso que o Semenzato está falando, que ele não se sente confortável em colocar o dinheiro, sendo que mais ou menos ali 1/3, se eu não me engano, vai para o bolso do fundador. Que ele entende que aquela fase não é a fase de colocar dinheiro no bolso ainda, é a fase de fazer o negócio se desenvolver. Ou seja, se fosse lá na frente, se fosse um negócio mais maduro, aí sim faria sentido na visão do Semenzato. E aí eu quero saber de você, que está me vendo. O que você acha? Faz sentido isso que o Semenzato está falando? O empreendedor não poder colocar esse dinheiro no bolso agora? O que você acha? Eu quero saber. Fala aí nos comentários. Eu, somando esse aspecto da sua... Eu não vou dizer que foi só isso, não. Eu tenho outras dúvidas importantes aqui, né? Então, mas quando eu somo com essa sua visão, ela me deixou um pouco mais sem apetite. Então, por vários motivos, não é só esse não, tá? Eu tô fora. Eleazar, eu vou me posicionar aqui. Eu gosto muito da ideia, né, do inglês. Por outro lado, me preocupou muito a história quando você falou da recorrência, ou seja, só 1 ano e meio eu achei muito pouco, porque a gente sabe que 1 ano e meio você não consegue aprender uma língua, né? Mesmo uma criança, né? E mesmo você está falando, a não ser que você vai dar uma aula só de inglês para dentro de quadra de futebol. Aí tudo bem, a criança vai conseguir aprender porque são termos técnicos ou muito específicos daquilo, mas não para a pessoa aprender de fato uma segunda ou terceira língua. E por esse motivo eu estou fora. Eu achei a ideia legal, por mais que você fale que é inovador porque juntou o futebol e o inglês, eu ainda não consegui ver esse fator uau. E tem uma coisa que eu também não consigo ver, como é que muda a taxa dos 5% das pessoas que falam inglês fluente no Brasil, considerando que os estudantes da sua escola, de 9 a 12 anos, ficam apenas 1 ano e meio. Então, por isso eu tô fora. Pô, cara, eu tava legal, eu tava indo bem. Mas algumas coisas aconteceram dentro da minha cabeça. Eu não entendi se você tem uma empresa de educação ou se você tem uma empresa de esporte. E o LTV tá baixo, né? O cara tem que ficar 6 anos na tua escola, 7 anos na tua escola, você sabe. LTV é Lifetime Value, ou seja, quanto tempo a pessoa passa dentro de uma empresa gastando. Isso aí pode ser por meio de uma mensalidade, por exemplo, nesse caso aqui, ou aquela pessoa que entra na sua loja, na sua empresa, ela compra um produto, depois ela volta, ela compra outro produto e depois compra outro produto. E aí, de acordo com o tempo vai passando, ela sempre vai voltando na sua loja e comprando também. E esse tempo médio que esses clientes seus passam indo na sua loja, na sua empresa, voltando e comprando, versus o quanto ela gasta durante esse tempo, é a métrica de LTV, que é muito importante para muitos negócios. Então, se você conseguir medir isso dentro do seu negócio, ou seja, o tempo que a pessoa passa desde a primeira compra até, entre aspas, a última compra e quanto ela gastou nesse meio tempo, essa é uma métrica muito relevante aqui.
E o que o Joel tá falando, e o que a Monique falou também, de certa forma, é que eles esperavam que esse tempo que a pessoa passa gastando ali fosse maior, que esse LTV, Lifetime Value, tempo de vida dentro da empresa como cliente, fosse maior. Disso. E por esse motivo, eu não vou entrar, eu tô fora. Bom, Eleazar, eu, sim, gosto muito, né, de educação, gosto muito de futebol. Eu gostaria que você conhecesse mais a fundo, se possível, porque eu sou Eu quero conhecer mais a fundo, mas tem um problema aqui, né, que me despertou. E eu fico desconfortável em fazer uma proposta por 2 motivos. O primeiro, que quando você fala do cash out, né, então assim, eu entendo todas as suas justificativas. Mas quando entra um Shark e entra grana, você já faz um uff. Podemos negociar, de verdade. Esse acomodado demais que me incomoda. E daí você vem com um valuation de 15 milhões. Outra Shark que não gostou aí do cash out. Então fica a dica aí, galera. Tomem cuidado ao pedir cash out. Sendo que você está falando de 3 milhões de faturamento com esse investimento que... E o grande ponto da Carol foi que ela falou uma coisa bem interessante. Quando entra um Shark, a pessoa tende a relaxar. Então se entrar um Shark, ela vai dar uma relaxada e depois entrar dinheiro no bolso também, a chance da pessoa relaxar é alta. Será? Será mesmo? Será que ela não se sente incentivada colocando dinheiro no bolso? Fala, pô, o negócio tá me trazendo resultado? Depende muito caso a caso. Que a gente vai falar, né, crescer ali. No primeiro ano. Isso, mas assim, qual a expectativa, sendo que a gente ainda está validando, é um valor muito para cima. Ou seja, eu teria que fazer uma proposta muito longe de qualquer expectativa que você tem. Não há problema. Estamos negociando, na mesa de negociação. Quando ela começa com o discurso de que o pedido de 10% tá muito longe, tô vendo uma porcentagem bem relevante aí para cima. Pode ser falado, não há problema. Bom, como E ele tá disposto a pegar também. eu, assim, acho que todo mundo falou uma coisa bem importante aqui. Vai ter que ser validado, vai ter que ser testado, a gente vai ter que entrar nessas escolas, vai ter que ver um monte de coisa, né? Então, ou seja, teria metade do seu trabalho. Você não tem sócio, certo? Não. Metade. Então teria que ter 50% desse negócio por esse 1,5 milhão. E aí, vocês aceitariam 50% do negócio para Carol Pfeiffer? E ela não falou do cash out. Então fica em aberto essa questão aí. Carol, Sharks, eu estou no ramo de educação e estou no ramo de esportes. E nos dois a gente tem que aprender todos os dias. Se eu estou procurando vocês e vocês me deram ouvido durante todo esse tempo, eu devo aprender muito. E não só agora, eu quero aprender muito mais. Carol, seja bem-vinda à Higher Bridge, eu quero aprender demais. Vamos jogar bola! Vamos jogar tem bola ali. Você vai aprender a fazer. Eu preciso aprender essa vez. Obrigado. Parabéns, obrigado. Parabéns pelo projeto, viu? Pô, legal pra caramba, deu certo. Não sabemos se teve cash out ou não. A Carol Pfeiffer realmente ela gosta do esporte, que é de outros vídeos que a gente vê. Tem esse lado de ensino. Espero que esse investimento tenha dado certo e fica a dica aí pra vocês, pessoal. Primeira dica, quando forem fazer o pitch, tragam números relevantes se vocês não estiverem num ambiente que vocês têm tempo para falar, porque vocês vão ter que falar. Segunda dica, cuidado ao pedir cash out, porque tem alguns investidores que podem levar isso para o lado negativo, então vocês têm que ter uma justificativa muito boa. E terceira dica, quando vocês forem planejar o quanto vocês querem captar de um investidor, façam um planejamento de 1 ano e meio, 2 mais ou menos, levando em consideração de onde vocês querem sair, onde vocês querem chegar, qual que é o seu plano até lá, quanto que vocês têm que gastar na pior das hipóteses para esse tempo aí. Beleza? Pessoal, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado de startups, eu atuo ajudando negócios a captarem investimentos, também já ajudei muitos investidores aí como gestor, encontrando negócios, levando até eles, ajudando em decisões de investimento, atuo dentro de incubadores, aceleradores, e eu quis trazer um pouco da minha experiência para vocês entenderem como que é a cabeça do investidor, o que está acontecendo ali de uma maneira mais técnica, para que vocês não só se entretenham, mas vocês também aprendam alguma coisa. Esse foi mais um React aqui no canal, tem vários React. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.